Graça e a paz, irmãos. Abramos as nossas Bíblias, 1 Pedro, no seu segundo capítulo, do 4º verso até o 10º verso. 1 Pedro, segundo capítulo, do 4º verso até o 10º verso. Eu vou fazer a leitura, a farei na versão NVI e peço por gentileza que você preste atenção à leitura da palavra do Senhor. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar. Edifica-nos, Senhor, através da Tua palavra. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra e, sobretudo, as implicações dela para a nossa própria vida, sobretudo no âmbito comunitário. E dar, ó Deus, que não venhamos a resistir à Tua palavra, mas nos submetermos a ela e a nos alinharmos com o Teu próprio plano. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Jean-Paul Sartre foi um grande filósofo francês do século XX. Um dos seus principais pensamentos presentes em uma linha filosófica chamada existencialismo é, sem dúvida, parte da filosofia popular dos nossos tempos, mesmo que as pessoas não conheçam as suas obras. Dentre muitas coisas que ele disse e escreveu, está um conceito que tem muito a ver com a ideia de identidade, de quem você é e para que você existe. Ele dizia que a existência precede a essência. A existência precede a essência. Com essas palavras, ele queria dizer que os seres humanos são livres para criarem as suas próprias identidades. Em outras palavras, você existe e depois você cria a sua própria essência, a sua própria identidade. Você modela como você deseja existir. Ele acreditava que o ser humano determina-se. Ele se constrói, ele se inventa. É ele mesmo que decide quem ele é. Nós estamos agora no capítulo de número 2, e esse texto que nós ora lemos,
encerra essa primeira parte escrita pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta. Se você prestou atenção em todas as leituras e em todas as mensagens anteriores, você viu a importância que Pedro deu à identidade. Aquilo que você é. E ele está construindo tudo isso porque daqui a pouco, a partir do próximo domingo, mais precisamente, nós vamos adentrar para a nossa própria existência. Como nós devemos viver nesse mundo. E esse texto, ele trabalha nessas duas coisas. Mais uma vez, ele propõe, recapitula os aspectos ligados à nossa própria identidade. Mas agora ele começa também a descrever para que nós existimos. Por que estamos nesse mundo? Por que fomos recolhidos e conectados e colocados em uma comunidade, em uma igreja? Qual é o propósito de ser da própria igreja? Todavia, o apóstolo Pedro vai tomar um caminho diferente desse filósofo que eu ora citei. Ele mostrará que, na verdade, é a sua relação com Cristo que define a sua identidade. E é a sua identidade que determina a sua existência. É a sua relação com Cristo que define a sua identidade. E é a sua identidade que define a sua existência. O fazer tem a ver com o ser. E o seu ser é uma consequência direta da sua resposta à pessoa de Cristo Jesus. Então o tema dessa manhã é esse. Igreja, uma casa espiritual fundamentada em Cristo e um sacerdócio real servindo a Cristo. Igreja, uma casa espiritual fundamentada em Cristo, veremos isso nos versos de número 4 a 8, e um sacerdócio real servindo a Cristo. Veremos isso nos versos 9 e 10. O apóstolo Pedro, então, começa essa parte da sua carta, descrevendo Jesus Cristo para os seus leitores como uma pedra viva, que fora rejeitada pelos homens. A ideia aqui é então de dois construtores. O primeiro deles são os homens, e o segundo, Deus. Os construtores olharam para Jesus, investigaram a Jesus. No entanto, entenderam que ele era descartável para definir a sua própria identidade. No entanto, entenderam que ele era sem qualquer valor para fundamentar a sua vida e a construção de uma nova sociedade. E que por essa razão ele deveria ser deixado de lado, de tal maneira que ele fora rejeitado. E o ápice da sua rejeição foi a sua morte em uma cruz, humilhante, como se dizendo para todos em um alto monte: nós não o queremos, nós o rejeitamos. No entanto, Pedro diz que esse homem que fora rejeitado pelos homens, na verdade foi considerado algo precioso para Deus. Essa pedra, esse fundamento rejeitado pelos homens, foi então considerado precioso para Deus. E muito mais do que isso, esse homem honrado foi colocado como essa pedra fundamental, na qual não apenas uma vida pode ser edificada, na qual não apenas uma comunidade religiosa pode ser edificada, mas sobretudo o próprio mundo recriado pode e será edificado. E agora, dando continuidade a essa mesma metáfora, o apóstolo Pedro agora se volta mais especificamente para a realidade da igreja, dos discípulos de Jesus. E no versículo de número 5 ele diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo,
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Observe que aquilo que vale para Cristo, agora vale para nós. Cristo é pedra viva, uma referência à sua ressurreição dos mortos. Agora nós também somos considerados pedras vivas, porque estamos ligados a Ele. O que é verdade para Cristo, diz Pedro, é verdade para nós. Bem, mas o que isso muda na sua vida? Sobretudo você que frequenta essa comunidade estabelecida pelo Senhor, essa igreja. Eu queria chamar a sua atenção para algumas aplicações, a começar para que você percebesse essa íntima relação que existe entre você e os seus irmãos. Note vocês que Pedro não faz uma referência a essas pedras apresentadas aqui de maneira aleatória, individual. Quando ele se refere a Cristo, ele se refere no singular, ele é a pedra viva. Mas quando ele se refere a você, que é discípulo de Cristo, ele se refere no plural, ele fala pedras vivas. Ele chama a sua atenção para esse aspecto comunitário da vida. Observe vocês que Deus não nos salvou e aí nos espalhou o mundo afora. A descrição que temos aqui não é de um amontoado de pedras, ou ainda de pedras que foram caindo pelo caminho enquanto Cristo caminha, organizando e estruturando esse mundo. Não, ao contrário. A descrição que nós temos aqui é de algo que foi pensado, estruturado, planejado. A ideia aqui é de uma construção, de uma casa espiritual. O que Pedro quer que você entenda é que, na verdade, a sua vida é determinada pelo relacionamento que você tem tanto por Cristo, tanto com Cristo, como para com o seu irmão. De tal maneira que, no reino de Deus, você só será o que você foi chamado a ser, e só fará aquilo que você foi chamado a fazer, se você estiver conectado com Cristo e com os seus irmãos. E por que essa é uma verdade importante a ser resgatada? Porque nós vivemos em um momento da história, talvez o mais singular de todos os tempos, no qual o individualismo está tomando proporções exacerbadas. O mundo está cada vez mais individualista. E esse hiperindividualismo também tem adentrado pelas portas da igreja. De tal maneira que hoje já se postula um relacionamento com Cristo sem a igreja, individual. Você já deve ter lido nas redes sociais ou ouvido de alguém algo como: eu sou a igreja. Caminhar na fé significa caminhar com Jesus. Eu posso ser crente sozinho. Eu sou o templo do Espírito Santo. E sempre uma designação no singular, no singular, no singular. Agora observe vocês que toda a tratativa de Pedro nesse texto sempre será em termos plurais. De tal maneira que a nossa vida, ela é comunitária. E que não existe vida cristã que não seja comunitária. Por isso não há como você privatizar a sua fé. Fazer da sua fé algo particular. No seu relacionamento direto com Cristo. A situação está tão terrível, e o espírito da época está adentrando de uma maneira tão forte dentro da igreja, que até mesmo a adoração comunitária já está sendo postulada de maneira individual. Entre os muitos movimentos de igreja, existe um movimento conhecido como igreja emergente. As igrejas emergentes são aquelas que entendem que elas precisam ter um diálogo muito próximo com a cultura, a fim de alcançar as pessoas desse tempo.
E elas entenderam e compreenderam que esse mundo é individualista. Então não é incomum você adentrar em uma igreja emergente e no mesmo momento de culto você encontrar vários serviços. Você já é mais experiente. Não quero usar a palavra velho. E ama hinos, não tem problema. Há uma adoração apresentada para você, focada em hinos tradicionais. Mas você é jovem, gosta de uma liturgia extremamente contemporânea. Não há problema. Há um outro salão no qual você pode adentrar para você participar de uma liturgia contemporânea. Mas você tem uma pegada mais artística. Você é, por causa desse mundo, muito mais visual do que racional. Então você pode adentrar em um espaço de adoração, no qual haverá um pastor discursando, e enquanto ele discursa, há uma obra de arte sobre aquela mensagem sendo postulada ali. E você acompanha a construção daquela obra de arte, porque você é visual. Mas, na verdade, você naquele dia gostaria de ter o seu encontro particular com Deus. Você gostaria de, estando num ambiente comunitário, mas prestar o seu culto a Deus, orar ao Senhor, se relacionar intimamente com o Senhor naquele momento. Você não quer falar com ninguém. Você está passando por um momento difícil e você quer desabafar com Deus. Então, sim, você pode, no momento do culto, se deslocar para uma sala de oração individual, onde você pode orar e falar com o Senhor. Consegue perceber que até mesmo aquilo que foi postulado para ser comunitário, agora tem esse âmbito exatamente individualista? E agora a igreja passou a ser um estabelecimento de que ela apresenta tudo que essa cultura de consumo deseja. E as pessoas estão agora voando de lá para cá, de igreja para igreja, buscando algo que elas desejam para elas mesmas. Não tem a ver com um aspecto comunitário. E a igreja passou a ser vista como sendo uma instituição na qual o principal propósito é exatamente te ajudar na sua caminhada individual. E consegue perceber isso? Você não é a fonte do serviço, você é o alvo final do serviço. Não é sem razão que as pessoas se apresentam na igreja mais pelo que elas oferecem do que com a disposição de servir, de adentrar, de participar. O individualismo tem outras facetas. E talvez uma que esteja presente em várias igrejas é o fato de que até mesmo há movimentos comunitários. Não pode se dizer que não haja comunhão. Mas a comunhão agora ela é restrita apenas a uma série de grupos de afinidades. Onde, mais uma vez, o que se mais busca é exatamente o cuidado dos seus próprios interesses. A comunhão, mas a comunhão está fundamentada e baseada nos interesses que nós temos em comum. Meu Deus do céu, isso não pode ser uma igreja. Isso não pode ser um edifício de vários tijolos sendo colocados um do lado do outro. O que Pedro quer que você entenda é exatamente esse aspecto extremamente importante. E eu vou falar sem rodeios, irmãos. Presta atenção no que Pedro quer dizer. Pedro está dizendo que o aspecto comunitário da igreja foi estabelecido pelo próprio Deus. Deus quis assim. Deus poderia espalhar essas pedras pelo mundo de forma desordenada. Mas ele não quis fazer isso. Ele quis criar um único edifício apresentado por ele mesmo, estabelecido por ele mesmo.
De tal maneira que se você privatizar a sua fé, ou se você delimitar a sua comunhão, presta atenção nisso, você está fora do propósito estabelecido por Deus. Porque o propósito estabelecido por Deus não é que você fosse uma pedra no caminho, espalhada por aí. O propósito estabelecido por Deus não é que você fosse uma pedra conectada apenas com algumas pedras. Não. O propósito estabelecido por Deus é que você vivesse nessa comunidade e que essa comunidade formasse uma grande parede desse grande edifício que é a igreja. E se você foge desse propósito, você está fora do plano de Deus. Aí você pode dizer para mim, pastor, o senhor fala isso como se a vida na igreja fosse mil maravilhas, né? Como se fosse fácil viver em comunhão. Pastor, tem uns irmãos que não dá, né? A gente até tenta ali, mas nem o cimento cola. Tem jeito, pastor. Meus irmãos, mas quem disse que aqui a gente está falando de obra acabada? Quem foi que falou? Aqui está falando exatamente de construção. E se você já construiu uma casa, você sabe que o negócio não é tão bonito não, a sujeira está para tudo quanto é lado. Como pastor, eu sei muito bem que há muito bloco, muito tijolo aí que está desajustado. Se você já viu um pedreiro levantando uma parede, você sabe que ele coloca ali, dá uma batidinha. A gente sabe que alguns, para tentar ajustar, é na marreta. E mesmo assim ainda o bloco fica meio torto. Agora tem uma coisa aqui que eu acho que é o que é o que você precisa entender. E o ponto aqui é exatamente esse. A igreja de Cristo é tão preciosa aos olhos de Deus, que Deus então resolveu dar o seu único filho para que pudesse bancar essa construção. E se essa igreja aqui é tão preciosa aos olhos de Deus, então deveria ser aos seus olhos. Se Deus dá valor a esse bando de tijolos aqui, alguns empenados, outros fora do padrão, do tamanho que deveria. Mas se Deus olha para isso aqui e vê preciosidade nisso, toma isso aqui como algo honroso, precioso aos seus olhos, a ponto de entregar o seu filho para ser o fundamento disso, então, você deveria ter o mesmo sentimento. Você deveria ter o mesmo sentimento. O valor da igreja não está nela mesma. O real valor da igreja está naquele a quem ela pertence. Essa semana eu estava assistindo no History, acho que é, né? Aquele programa Trato Feito. Era no YouTube um episódiozinho. E eu fiquei espantado. Um tênis do Michael Jordan, que ele usou em um filme, vendido a $1 milhão. Pai, $1 milhão por um tênis. Tá louco. Mas por que vale $1 milhão? O valor está no tênis em si? Não. Você vai com muito menos disso e compra um muito mais atual da Nike. O valor está em quem aquele tênis pertence ou pertenceu. É sempre assim. É sempre assim. O valor da igreja está no fato de que ela pertence a Deus. Que ela é uma propriedade do Senhor. E se Deus valoriza isso, irmão, por que você não valorizaria? Ah, mas eu não valorizo. Entende que você está fora do plano de Deus? Você não está entendendo o que Ele está fazendo no mundo? Dando continuidade, você percebe que depois de apresentar essa ideia geral da construção, o papel de Cristo e aquilo que nós fomos colocados para sermos nessa comunidade, Pedro agora, como se abrisse a planta no computador, chamasse a sua atenção e dissesse, vamos ver aqui como Deus está fundamentando isso.
E aí agora citando as Escrituras, ele diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. O pano de fundo aqui é uma profecia de Isaías. Isaías disse essas palavras quando os príncipes de Jerusalém estavam supondo que, se eles fizessem alianças com outras nações, a cidade e o reino estariam seguros. E eles começaram então a cederem à pressão do mundo à volta, das outras nações, do espírito da época. Deus então levanta o profeta Isaías para dizer ao povo de que, na verdade, não é esse tipo de aliança que vai sustentar e manter o reino de pé. E se, na verdade, eles quisessem manter esse edifício de pé, eles precisavam confiar em uma construção estabelecida pelo próprio Senhor, na qual ele colocaria uma pedra angular. Essa pedra de esquina que agora dá sustentação para todo o edifício. E agora o apóstolo Pedro pega essa profecia de Isaías e diz: e essa pedra é Cristo. De tal maneira que você não pode fundamentar a sua vida, seja ela religiosa, seja ela social, seja ela em qualquer outro aspecto, a não ser em Cristo. A igreja precisa ser sustentada em Cristo. Na verdade, o novo mundo precisa ser sustentado em Cristo. E se você fizer isso, você não vai ser envergonhado. Aí aqui agora o apóstolo Pedro está fazendo algo que é comparar, ou colocar em paralelo aquilo que é realidade para Cristo, que é realidade para a igreja. Pelo fato de você estar ligado a Cristo, tudo que diz respeito a Cristo diz respeito a você. Então, em termos negativos, por um lado, assim como Cristo sofreu, foi humilhado, enfrentou ostracismo social, foi perseguido, Pedro diz: agora, se você abraçar a fé e crer no Senhor e for fiel ao Evangelho, de igual modo, você vai ser humilhado, rejeitado, sofrerá ostracismo social, será perseguido até mesmo pelos seus parentes mais próximos. Essa é a realidade de você estar conectado a Cristo. Mas agora ele diz, também o contrário é verdadeiro. Quando os homens rejeitaram essa pedra, cravando-a em uma cruz, eles pensaram que ela não era digna de honra, e esse foi o maior ato de vergonha para a pessoa de Cristo. Mas Pedro diz, mas isso não é verdade. Na verdade, aos olhos de Deus, todo esse ato na cruz é precioso, e todo esse ato na cruz é honroso. E agora Deus traz a Cristo dos mortos, e lhe dá um lugar de honra, lhe dá um reino, e estabelece o seu reino nesse mundo. E agora Pedro diz, e o que é verdade para Cristo, também é verdade para você. Isto é, assim como Cristo foi honrado, agora você receberá parte dessa honra. De igual modo, você terá nova vida. De igual modo, você participará de um novo reino. De igual modo, na ressurreição dos mortos, você adentrará para o reino eterno. Você então receberá da honra de Cristo. Diferente desses que continuam a rejeitar a Jesus. Por isso agora ele faz o contraste. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que creem, os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. O contraste então é estabelecido entre aqueles desobedientes que rejeitam Cristo como o fundamento da construção da sua identidade, da sua vida e do próprio mundo, com aqueles que rejeitam a Cristo como sendo sem valor. Então observe que o texto aqui apresenta o Evangelho como sendo sem neutralidades.
Não há neutralidade. Ou você deposita a sua vida a Cristo e confia nele, ou você deve tomar o seu lugar entre os seus inimigos, que serão envergonhados no último dia. Mas qual é a importância disso para a audiência de Pedro e para nós? Um comentarista disse o seguinte: a igreja no tempo de Pedro estava sendo alvo de um bombardeio de agressão verbal, cujo objetivo era degradar, desacreditar e envergonhar os crentes como pessoas fora dos padrões e que colocavam em perigo o bem comum. Aí ele continua: esse procedimento de envergonhar publicamente era usado como um recurso de controle social para pressionar a comunidade de Cristo a se conformar com os valores e os padrões de conduta do espírito da época. Então eles estavam pressionando a abandonarem a fé. E Pedro sabia que isso poderia gerar não apenas temor. Pedro sabia que alguns poderiam espanar com essa perseguição. Então ele diz, preste bastante atenção, porque a pedra que os construtores rejeitaram e continuam rejeitando, o Senhor fez dessa pedra a pedra angular. Se você confiar nessa pedra, isto é, se você confiar em Jesus, obedecer o Evangelho e viver à luz dele, você receberá da honra que é fazer parte do povo de Deus. No entanto, se você abandonar esse lugar seguro, você cairá. A sua vida vai ser derrubada. E mais do que isso, aqueles que tropeçam em Cristo serão envergonhados para todo o sempre. Agora observe que Pedro coloca aqui todas essas questões de maneira que Deus é apresentado como de forma soberana. Ele diz que até mesmo aqueles que tropeçam estão destinados soberanamente a isso. Por que essa ênfase na soberania de Deus? É possível que Pedro tenha feito para confortar os seus leitores, assegurando-lhe de que até mesmo o mal, a perseguição e tudo o que está acontecendo nesse mundo não foge do plano de Deus. Deus, na verdade, reina sobre tudo e sobre todos. Mas, sobretudo, para dizer que os propósitos de Deus para a construção dessa igreja geral, incluindo a Igreja Presbiteriana Aliança, vai triunfar. E ninguém pode arruinar esses planos de Deus por duas razões. Primeiro, são planos e propósitos eternos de Deus. Segundo, isso é fundamentado na pedra firme que é Cristo. Então não há ninguém, gente. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Os escândalos que acontecem no meio do povo de Deus não vão derrubar as paredes da igreja. A mudança de liderança que acontece no meio do povo de Deus não vai derrubar as paredes da igreja. A sua falta de disposição para servir não vai fazer com que essa parede não continue sendo construída. Porque isso é um plano de Deus, estabelecido por Ele mesmo, e Ele levará a cabo o seu plano. Então, na verdade, você servirá a Deus de qualquer maneira, fundamentando a sua vida em Cristo ou tropeçando na rocha. Foi C.S. Lewis que disse o seguinte: todos nós servimos a Deus inevitavelmente, mas faz uma grande diferença se você serve como Judas ou como João. E é como se ele estivesse dizendo: vai por mim, é melhor servir como João. Vai por mim, é melhor você fundamentar a sua vida em Cristo do que tropeçar nele. É melhor Cristo ser o seu fundamento do que a pedra no seu caminho. Chegamos então à segunda parte.
O versículo 9, então, agora começa com um porém. E agora esse porém, essa conjunção adversativa, apresenta mais uma vez um contraste entre aquilo que foi dito anteriormente, isto é, os que não creem tropeçam em Cristo, com aquilo que agora mais uma vez será dito para aqueles que creem. Deus destinou, diz Pedro, aqueles que não creem para a destruição. Deus os entregou a eles mesmos. Todavia, diz Pedro, aqueles que creem, agora são abraçados por todos os privilégios da aliança para o cumprimento da sua missão. E agora ele faz uma série de citações que são encontradas em Êxodo capítulo de número 19 e Isaías capítulo de número 43. Todos esses aspectos aqui dessa identidade, eles apresentam esses privilégios enormes que nós temos por fazermos parte da aliança, de sermos inseridos no povo de Deus. E ele diz que agora nós somos geração eleita. Isto é, nós temos o grande privilégio de participarmos da descendência de Abraão e desfrutarmos de todas as promessas do Senhor feitas a ele. Ele diz que nós somos sacerdócio real. Agora nós temos o privilégio de mediarmos as bênçãos do Senhor para com todos os povos da terra. Ele diz então que nós também somos uma nação santa. Ao invés de Deus entregar você a você mesmo, Ele te pegou lá do mundo, te trouxe para perto do povo dele e te separou, para que você pudesse pertencer a Ele. E mais do que isso, Ele colocou em você o seu selo, de tal maneira que literalmente, diz Pedro, você é uma posse do Senhor. Ele pegou você e disse, agora você é meu. Você vai desfrutar de tudo que eu preparei para o mundo na pessoa de Cristo. Então observe a quantidade de privilégios que Pedro agora começa a despertar na nossa mente. Ele quer que você perceba que você é um privilegiado diante de Deus. Ele quer que você perceba que fazer parte dessa igreja é na verdade um privilégio, não uma obrigação. Você poderia estar em qualquer lugar do mundo agora, adorando seus próprios ídolos, alimentando ainda mais a sua perdição, mas Ele te trouxe aqui. Isso é o quê? Isso é um privilégio. Eu não consigo entender por que alguém consegue faltar um culto. Você tem que ter uma razão mas muito justa para abrir mão desse privilégio. Você tem que ter uma razão muito justa de não querer servir na igreja, ter o privilégio de construir esse novo mundo que o Senhor está fazendo a partir da igreja. Sabe, meus irmãos, eu acho que precisa virar a nossa mente. A gente vê as coisas do Senhor como fosse tudo obrigação, como se fosse enfadonha. Mas isso na verdade são grandes privilégios. Grandes privilégios. E ele diz, eu fiz tudo isso com um único propósito. E aqui vem então a missão da igreja. A missão da igreja é declarar a glória do Senhor entre as nações. Declarar a glória do Senhor entre as nações. Para que vocês pudessem anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essas grandezas, elas dizem respeito a duas coisas. De um lado, aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Por outro lado, a beleza do nosso Salvador, os seus atributos, as suas virtudes, sendo espalhadas por todo o mundo, com a sua fala e a sua vida. E Pedro diz que esse é o propósito de existir da igreja. Conseguiu perceber que no texto ele vai construindo um argumento, vai construindo, e aí depois ele culmina com
com esse propósito, esse é o ponto alto do texto. É o clímax do texto. Tudo que o Senhor fez foi para que você pudesse declarar a glória do Senhor entre as nações. A igreja existe como fim em si mesma? Não, para declarar a glória do Senhor entre as nações. A igreja existe para você ser um consumidor de espiritualidade? Não, para você se juntar ombro a ombro com esses irmãos para declarar a glória do Senhor entre as nações. Agora, se esse é o maior propósito de vida da igreja e da sua vida, por que não é? Veja, se a gente foi criado para isso, isso não deveria ser o que mais nos move? O que deveria ocupar mais tempo na nossa agenda, na nossa mente? O lugar onde a gente deveria mais desgastar as nossas forças? Gastar as nossas forças? Gastar a nossa própria vida? E por que que não é? Por que que, obviamente, nós não nos entregamos, nós não nos dedicamos, nós não fazemos disso a questão suprema da nossa vida? Sabe por quê? Temos que de fato admitir que nós estamos mais preocupados com a pressão da vida diária do que pensar na glória de Deus. Você vem mais na igreja preocupado de que Deus te ajude a resolver o problema que você tem, que te dê uma palavra que vá ao encontro das suas necessidades, do que pensar, eu vim aqui para aprender mais do Senhor, para declarar a sua glória entre as nações. Temos que admitir que estamos mais preocupados com a nossa própria reputação do que com a coragem de falar abertamente das maravilhas do Senhor em um mundo que não quer ouvir essas verdades. Nós temos que admitir que nós estamos muito mais preocupados com o nosso próprio abatimento, com o nosso próprio cansaço, com a nossa própria percepção da vida, do que com o envolver-se nas coisas do Senhor. Você tem que admitir que você está muito mais preocupado com o investimento de todos os seus bens, no conforto da sua vida aqui, do que no investimento no reino de Cristo, para a expansão do reino de Cristo mundo afora. Veja, meus irmãos, se isso é uma coisa que é o propósito de existirmos, enquanto pessoas, discípulos de Cristo e a própria igreja, essa deveria ser a nossa ênfase. Mas a gente anda distraído pelo mundo. Distraído com as coisas desse mundo. Esse de fato não é o nosso interesse. Por que não é? Porque é da própria natureza do nosso pecado nos colocarmos diante do Senhor, mais preocupado com os nossos interesses do que com os dele. Você ora mais pelas suas necessidades do que pelas missões mundiais. Você ora mais por você do que pelos nossos missionários. Essa é a grande verdade. Como é verdade também que Cristo não é tão precioso para nós como é para o Senhor. Que a glória de Cristo não é tão preciosa para nós como é para o Senhor. Há uma parábola lá em Mateus capítulo de número 13, que fala de um reino. E lá é dito o seguinte: o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E é possível que nessa parábola, esse homem que procura essas pérolas preciosas, ele fosse um colecionador de pérolas. E aí a parábola diz que ele encontrou uma pérola de grande valor. E diz então que ele vendeu todas as outras para comprar essa. Quando nós entendermos que Cristo é o que há de mais precioso para nós, aí, meus irmãos, tudo mais nesse mundo vai ficar no chinelo. A grande verdade é essa. É que a maneira como Deus vê o seu filho e como Deus o trata como sendo algo precioso, digno de honra, não é a maneira como nós tratamos e nos relacionamos com Cristo.
Não é a maneira como nós tratamos e nos relacionamos com Cristo. Mas deveria ser. E para que você se sentisse motivado a isso, Pedro agora encerra fazendo uma alusão a Oséias, capítulo de número 2, versículo 23. Lembrando, antes vocês nem sequer eram povo. Isto é, vocês não eram para ter esses privilégios. Desfrutar das bênçãos de Abraão. Isso não era para vocês. Vocês eram o não meu povo. Mas agora ele diz, mas agora vocês são o meu povo. Vocês desfrutam da minha bênção. Vocês não eram para ter recebido misericórdia. Era para Deus entregar vocês a vocês mesmos. Vocês sabem onde vocês estariam. Mas ele disse, mas agora vocês encontraram misericórdia. Consegue perceber? A motivação, a mola propulsora para você fazer o que você tem que fazer, se dedicar ao Senhor, passa exatamente pelo fato de que você estava perdido, mas você foi achado. De que você não era povo, mas você agora é povo. De que você não merecia misericórdia, mas agora você merece misericórdia. E eu digo a você, meu irmão, se essa esperança viva não mover o seu coração, se você não consegue sequer ser grato ao Senhor e responder a Ele em gratidão, aí, amigo, nada mais fará. Posso fazer pirueta aqui, simular um gol de bicicleta, fazer coreografia, seja lá o que você pensar, nada vai te motivar. Se a sua gratidão pelaquilo que Cristo fez por você na cruz, e se você não olhar para Ele como sendo algo precioso para a sua vida, esse sermão é mais um que caiu em ouvidos surdos. Baixe sua cabeça, vamos orar. Oh Deus bendito, nós te somos imensamente gratos por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Nós estávamos perdidos, Senhor, fundamentando a nossa identidade, a nossa própria existência nas coisas desse mundo, achando que por nós mesmos poderíamos construir a nossa própria vida, caminhando a passos largos para a destruição. Mas aprove ao Senhor, Deus, motivado unicamente pelo teu amor, procedendo sempre por misericórdia, nos alcançar e nos fazer o teu povo. Herdeiros de todas as promessas do Senhor feitas aos nossos pais no passado. Povo separado dessa vida de destruição para a verdadeira vida em Cristo Jesus. Povo que o Senhor colocou o teu selo. Povo o qual o Senhor tem um compromisso de proteger e de guardar. De ser o protetor e o provedor. E o Senhor tem feito, porque o Senhor não é Deus para que minta. Não há ninguém aqui nessa manhã que possa se voltar contra o Senhor, dizendo que o Senhor tem falhado para com a tua aliança e o teu pacto feito com o teu povo. Mas cá estamos nós, Senhor, desprezando todos os privilégios que o Senhor nos deu. Enquanto afundamos a nossa própria vida na idolatria do nosso coração, tem misericórdia de nós, Senhor.
Perdoa-nos por não vermos Cristo como o nosso bem mais precioso, a ponto de deixarmos tudo mais para trás para tê-lo somente. Perdoa-nos, Senhor, quando não vemos essa igreja estabelecida por Ti mesmo como sendo algo preciosa, a tal ponto do Senhor entregar o Teu próprio Filho para que a construção pudesse acontecer. Perdoa-nos, Senhor, quando nós desprezamos o aspecto comunitário da vida cristã. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não servimos com os nossos dons, dados por Ti mesmo, para o nosso bem, crescimento e edificação do nosso irmão, que tanto precisa do serviço estabelecido por Ti mesmo. Perdoa-nos, Senhor, por vermos essas coisas mais como sendo uma obrigação do que um grande privilégio. Que privilégio é fazer parte do Teu povo, Senhor. Que privilégio é colocarmos a nossa vida nessas coisas. Que privilégio é depositarmos os nossos recursos nessa causa tão nobre. Todas essas coisas, Senhor, terão efeitos eternos, mas cá estamos nós, nos divertindo com coisas passageiras, com os ídolos do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Nos faz amar a Cristo e declarar a sua glória entre as nações. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos encerrar o nosso culto nessa manhã. Mais uma vez nos voltando para o propósito pelo qual o Senhor nos chamou